Gente, esse documentário aqui é assustador, mas é real. Aconteceu aqui no Brasil, mais de 60.000 pessoas mortas no hospício em Minas Gerais. Então, isso aqui é um relato, é um depoimento, é um alerta, porque faz parte da nossa história, da sombra da desumanização. Então, às vezes, fiquei me perguntando assistindo, né, como a desumanização começa. Não é a pessoa não nasce um monstro, né? As pessoas não nascem monstros. É, ela começa num silêncio, tem toda uma história. Ela começa com o preconceito, ela começa com discriminação. Então, no instante em que alguém deixa de ser visto como humano e passa a ser um problema social, um peso, uma vergonha a ser escondida, ainda hoje, infelizmente, muitas pessoas acabam vivendo presas. A gente vira e mexe, aparece um caso de alguém com algum transtorno mental que ficou presa dentro da própria casa, no porão ou num quartinho, que as famílias mantêm essas pessoas como animais, ou pior do que animais, porque ainda bem que os animais hoje são bem tratados por muitas pessoas com mais consciência que tratam bem os animais, mas ainda existem pessoas que tratam seres humanos de forma desumanizada, pior do que muitos animais. Então, o livro O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbrex, que é um livro, desculpa, Arbex, que é um livro documentário, né, um livro jornalístico, mostra isso como uma dor quase insuportável de ver. Foram 60.000 pessoas perdidas em Barbacena, nesse hospício em Minas Gerais, mulheres, crianças, adolescentes, que eram enviadas apenas por serem diferentes ou por serem rebeldes. Muitas vezes a gente tem um caso aqui de um adolescente rebelde que o pai mandou simplesmente porque ela queria ganhar o mesmo valor que os irmãos ganhavam trabalhando na lavoura da fazenda, ela queria ganhar o mesmo valor. E aí, olha só, o machismo estrutural já nessa década aí, né, por volta de 1950, 1940. Então, por serem pobres, por serem doentes, por serem fora do padrão, né? Era um incômodo social e o incômodo era enviado para esse hospital. Inclusive tinha um trem que chamava Trem do Doido, né? E uma menina de 15 anos foi mandada através desse trem dos doidos porque pediu o mesmo salário para o pai, o mesmo salário que os irmãos homens ganhavam. Uma outra adolescente de 14 anos que trabalhava como empregada doméstica na casa de um ilustre advogado da época, ela foi estuprada por esse advogado. eh, e aí, ele combinado com duas freiras, ela engravidou e ela foi enviada para esse hospício para esconder, né, a gravidez como realmente de forma completamente desumana, tanto com ela quanto com a criança, né? E a frase que ela escutou é assim: homem é assim mesmo, né? Esquece isso, porque homem é assim mesmo. Então, é a frase do machismo estrutural, né? A frase da violência contra a mulher. Então, a sombra humana tem muitas faces. E o mais assustador é perceber que ela não vive só no passado. A sombra, ela volta. E por isso que a gente tem que rever, revisitar, relembrar os horrores da nossa história como humanidades, para que esses horrores não se repitam. Então, a sombra ela se esconde nas pequenas violências do cotidiano, quando julgamos, quando criticamos, quando reprimimos, quando inferiorizamos, menosprezamos as pessoas, sem perceber nós já estamos cometendo pequenas violências. Quando viramos o rosto, quando a gente isola alguém, quando a gente critica, quando você que é adolescente cria um grupinho para falar mal do outro, quando você cria um grupinho para isolar o outro, você já está cometendo violência psicológica, sem perceber. A desumanização é sempre um esquecimento do mal, o esquecimento da violência. Esquecemos que somos capazes de cometer atrocidades. Como seres humanos, temos sempre uma sombra interna, temos sempre uma sombra que está ali, tipo um pantanal interno. Tem um livro que chama Pantanais da Alma, né, na psicologia analítica. E aí a gente deixa esse pantanal adormecido e de repente ele vem à tona. Então relembrar, assistir, divulgar documentários como esse é um ato de resistência, é um ato de reflexão, é um ato educativo, é uma psicoeducação para o nosso país, entende? A gente entender e relembrar o que nós, como sociedade brasileira, já cometemos, para a gente não cometer novamente. Esse documentário mostra a história da psiquiatria no Brasil, a história de como tratamos as pessoas com transtornos mentais no nosso país.
Então é uma forma de não repetir o erro, né, agora de forma mais consciente, mais lúcida, de mais compreensão. Então, o que fazemos com a sombra determina o destino da nossa humanidade. Então, por isso que nós temos que tomar consciência dessas sombras coletivas. Então, quem gostar de conteúdos de reflexão psicológica, indicação de filmes, análises, séries, tem aqui disponível nas minhas redes. E é isso. Até um próximo vídeo. Espero que ajude. Para quem estuda psiquiatria, psicologia, recomendo. E também para quem quer entender, né, a condição humana e as camadas mais profundas da psicologia humana, porque cada um de nós, temos sombras internas que precisam ser trabalhadas, compreendidas e integradas para que essa sombra não se manifeste de maneira violenta como nós vemos todos os dias ainda, infelizmente, nas relações humanas. Então é isso. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.